primeiro texto está do Salmo 116, versos 12 até o 14. Salmo 116, verso 12, 13 e 14. Diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Salmo 51, verso 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, isso quiser, coração arrependido e contrito, traduzindo, prostrado, e não o desprezarás, ó Deus. E o terceiro versículo está em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, que diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento tão precioso que Tu tens nos proporcionado de estar aqui na Tua casa. Temos louvado o Teu nome, temos magnificado este nome que é sobre todo nome, mas agora, Senhor, temos a oportunidade de meditar, de refletir, de absorver aquilo que Tu tens para nós, pois a Tua palavra é alimento para a alma, é luz para o nosso interior. Então, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Obrigado. O tema desta palavra de hoje é: qual é o tipo de sua oferta para Deus? Existem na Bíblia, há 2 episódios bíblicos onde pessoas ofereceram para Deus um tipo de oferta. Existem 2 tipos de oferta: a oferta que Deus não pede, a oferta que Deus pede e a oferta que devemos oferecer como sacrifício de louvor. O que é isso? Quando eu estou em dificuldade, eu estou prostrado, eu estou aflito, eu estou angustiado, mesmo assim eu vou oferecer a Ele louvor. A vontade é ficar com a boca fechada, a vontade é não fazer nada, mas eu preciso, por orientação aqui do escritor aos Hebreus, oferecer a Deus um sacrifício de louvor, mesmo abatido, mesmo cansado, mesmo debilitado, eu preciso oferecer para Ele um sacrifício de louvor, um louvor em sacrifício, sem condições emocionais, sim, mas eu vou oferecer para Ele, porque Ele é digno de receber isso. Na Bíblia Sagrada, como eu já mencionei agora, há 2 episódios bíblicos onde 2 pessoas ofereceram para Deus um tipo de oferta, e era um sacrifício: a oferta de Ana e a oferta de Abraão. Eu gostaria que você ficasse pensando, enquanto que a gente vai meditando, como tem sido, qual tem sido a sua oferta para Deus. O pastor falou aqui 400 e poucos dias, ele levanta às 4 para orar. É um sacrifício que ele oferece a Deus, mas Deus não pediu. Ana, nós vamos ver aqui, Ana, ela lamentando, angustiada, triste, foi para o templo e disse: se o Senhor me abrir a madre, eu vou entregar o meu filho que tu me deres para o templo. Deus não pediu isso. Ela ofereceu, ela ofertou algo que Deus não pediu.
Você não vê na Bíblia Deus pedindo a Samuel. Você vê na Bíblia Ana oferecendo um filho que ela haveria de engravidar ainda. Ela era estéril, até aquele momento que ela fez o seu voto, ela era estéril. Mas ela disse que ela daria, se ela, a sua madre abrisse, ela daria, depois que ela desmamasse, entregaria uma oferta de sacrifício que ela ofereceu a Deus, mas Deus não pediu. Deus não pediu. Você está espantado? Não, Deus não pediu. Deus não pediu. Você e eu temos oferecido uma oferta de gratidão ao Senhor, algo que Deus não está pedindo. Quando o escritor aos Hebreus está dizendo que devemos oferecer a Ele sacrifícios de louvor, fruto dos lábios, não é o que Deus está pedindo, é o que o escritor está orientando, aquilo que eu devo fazer, espontaneamente, sem que Deus peça. Você tem oferecido a Deus a sua oferta de gratidão, algo que Deus não está lhe pedindo? Ou você ofereceu a Deus uma oferta de sacrifício? Vamos meditar sobre os dois sacrifícios que foram oferecidos a Deus. Vamos falar um pouco sobre a vida de Ana e a sua oferta, que ela se propôs a fazer. Digo, Deus não pediu. Deus não pediu. Diante da necessidade da Ana, que desejava muito ter um filho com Eucana, que era o seu marido, ela voluntariamente fez um voto, em que ela ofereceria a Deus como oferta de gratidão se o Senhor lhe concedesse um filho. Lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, 10, 11, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você não viu, você não leu, você não ouviu Deus pedindo nada. Ela ofereceu, antes de engravidar, ela especificou que era um filho varão, e se ele vier, eu vou desmamá-lo e depois oferecer para ti, para viver o tempo da vida dele na tua presença no templo. Provavelmente Ana foi a primeira esposa de Eucana. Porém, Ana, por ser estéril, provavelmente esta foi a razão pela qual Eucana tomou Penina como a sua segunda esposa. Sempre que chegava o dia de Eucana sacrificar, ele dava porções de carne para sua esposa Penina e para todos os seus filhos e filhas. Porém, para Ana, Eucana dava porção dobrada, porque a amava, mesmo tendo o Senhor fechado o seu ventre. A festa anual que acontecia, todos iam para o templo, era um amargor, lembrete para Ana. Por ela ser estéril,
e Penina ter muitos filhos. A Bíblia deixa claro que Deus estava trabalhando na vida de Ana, embora ela não estivesse ciente disso. A Bíblia deixa claro que por 2 vezes nessa passagem bíblica nos é dito que foi o Senhor quem fechou o ventre de Ana. Foi Ele que fechou. É porque havia um propósito. Ela não sabia, Eucana não sabia, o profeta Eli também não sabia, o sacerdote Eli também não sabia, mas havia um propósito. E ele está escrito aqui lá em 1 Samuel capítulo 1, 5, 6. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ela amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Foi Deus que deixou ela estéril. Versículo 6: a sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Existem coisas que nós precisamos estar no entendimento de que tem coisas que acontecem para a glória dEle, tem outras coisas para o propósito dEle. Ele fechou a madre da Ana. Mesmo em situações que nós estejamos vivendo que sejam desesperadoras e dolorosas, devemos sempre confiar que Deus está no controle de tudo, aprendendo a encontrar conforto na oração, sabendo quem é Deus. O problema nosso é que nós sabemos quem é Deus, mas numa amplitude muito rasa. Ele é poderoso. Ana, ela estava angustiada pelo seu estado, mas ela nunca reclamou com Deus, ela nunca questionou a Deus. Ela só fez um voto para Ele, porque todo ano que eles subiam para sacrificar, era um ritual da época. A Penina se aproveitava e zombava dela, a irritava, e aquilo foi angustiando, foi colocando a alma aflita, em desespero. Por isso ela, no templo, naquela ocasião, ela ofereceu, ela fez um voto. Quando Ana ora a Deus por um filho, ela ora em seu coração. Ela não abria os seus lábios, ela só balbuciava, mas no seu coração ela falava com Ele. Ana estava orando em seu coração e seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Tanto que o sacerdote achou que ela estava embriagada, porque ela estava balbuciando sem expressar nenhum som. Ana não apenas nos modela a oração honesta, fervorosa e humilde, mas também vemos que Ana foi transformada pela oração. Sem emitir uma voz, um som nos seus lábios, ela foi transformada. Está escrito aqui em 1 Samuel capítulo 1, versículo 18: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela não abriu a boca, ela orava no seu coração, e o seu coração gritava, e a oração transformou Ana, porque ela saiu ali diferente da forma como entrou. Diz o texto, seu coração não era mais triste. Alguma coisa nasceu dentro dela pelo poder da oração. Se você está angustiado, você está triste, está aflito,
Você não quer falar com ninguém, tudo bem. Mas coloca o seu coração para falar com Deus. Coloca a sua angústia para Deus. Se precisar, faça um voto para Deus, mas no seu coração, não precisa falar para ninguém. Nem um sacerdote, Eli, ficou sabendo o que ela estava pedindo. Ele até achava que ela estava embriagada, até chamou a sua atenção, disse: não, meu senhor, a minha alma está aflita. Ele disse: seja feito o que o teu coração está pedindo para Deus. Se você está em momento de aflição, de angústia, sem saber o que, irmão, vamos sem saber o que ia acontecer, ela estava angustiada. Se você está nessa situação e você não sabe o que vai orar para Deus com os lábios, não precisa abrir os lábios não. Coloca o seu coração para falar com Ele. Ana orava com o seu coração. Ana, com o seu coração, falava para Deus. Então Ana seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu rosto não estava mais abatido. Até se a gente fosse contemplar o cenário, Eucana talvez teve olhado para Ana e falou: uai, o que aconteceu com essa mulher? O semblante dela não era mais triste. Ela saiu e comeu. É sinal que ela não estava comendo, perdeu a fome. Mas ela teve um momento importante com Deus e Deus transformou a vida dela. E nasceu uma esperança. E Deus cumpriu aquilo que ela havia feito ao Senhor um voto. Observe que Deus em momento algum pediu Samuel como oferta. Momento algum. Samuel foi oferta voluntária de Ana, produto de um voto que ela fez. Deus não pediu. Tem coisas que a gente oferece para Deus que Ele não está pedindo, mas Ele recebe. É oferta para Ele. Eu vou te dar para o Senhor porque eu estou... Não. Vou ler de novo o versículo 11. Fez um voto, só para fechar e vou entrar para Abraão, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei, voluntário, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você está assimilando isso? Pegou essa visão? Amém?